Salve, gente! Estamos chegando aqui à Rede Brasil de televisão para apresentar mais uma vez esse nosso programa, nosso querido programa de Papo pro Ar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de apresentar, né, quem vai ser o nosso papo de hoje. O que é que tem a ver uma pessoa que vende pastéis numa barraca com uma pessoa que depois se transforma no membro mais importante de uma grande empresa, que transforma essa empresa numa estimuladora de mulheres que querem empreender, que querem cada vez mais aprimorar seus conhecimentos, seja em que área for, e empreender. O que é que tem em comum essas duas mulheres? É uma pergunta meio difícil, né? Se você fizer a comparação entre as duas. Pois ela não é tão difícil assim. Essa mulher é uma só e ela está aqui para bater papo com a gente hoje. É uma história incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu também vou adorar. Para saber dos detalhes, eu só sei por cima, mas agora vou ouvir dela própria essa história, que é uma coisa assim fantástica. Andréia Roma, muito obrigado por ter vindo e que bacana que você está aqui com a gente. Obrigada, um prazer estar aqui, sou sua fã desde pequena. Puxa Isso vida, é bom ou ruim? Agora, falar que é desde pequena, agora não. Eu sou seu fã, então empatou, né? Que bacana. Obrigada pelo carinho, é uma honra estar aqui com você. Que bacana. Mas como é que foi essa big metamorfose? É uma coisa que nem Kafka imaginaria, né? Você servia pastéis vendia pastéis numa barraca, né? E aí você não tinha dinheiro para comprar os livros que você precisava para poder aprimorar um pouco seus conhecimentos, né? E você, enfim, levava uma vida muito regrada pela absoluta falta de recursos, a coisa muito, né, com estreita rédea. E hoje você, não tanto tempo depois, você se transforma numa empresária, numa escritora, um livro de sucesso na praça e estimulando cada vez mais as mulheres, principalmente as mulheres. É claro que um livro é um livro, ele não tem sexo, ele não tem gênero, né? Então ele serve para quem o lê, ele serve a quem o lê. Mas, de qualquer forma, ela sempre deixa muito claro que isso é principalmente o livro, a intenção toda, para as mulheres que, como ela, resolvem dar uma virada da noite para o dia na sua vida. Conta essa história. Conto sim. Na verdade, assim, essa paixão por livros, ela começou aos 7, 8 anos de idade. Realmente não tinha, eu não fui aquela criança que ia na livraria, que Sim. tinha possibilidades realmente. Então, eu tinha as cartilhas que o governo dava, Sim. Tinha jornais e tinha livros velhos que as pessoas não queriam mais e me davam. Então, na realidade, eu ia criando ali as montagens dos meus próprios livros, né, na infância. E olha você aqui. Aí não é bem criança, não, né? É uma pré-adolescente, né? 15 anos. Então já era adolescente. Aqui. Aí você era criança. E aí, ali eu comecei a gostar de livros. E eu tinha um amor, assim, gigante, né? Minhas capas minhas cartilhas eram muito bem encapadas, então tinha um amor muito grande. E ali começa-se a história. O meu pai, sem muitas condições, ele, para trabalhar, ele praticamente atravessava São Paulo, né, de bicicleta. Meu Deus. E naquela época, né, era bem difícil, para que não faltasse nada para nós. E o que me lembra do meu pai, com esses valores que eu trago do meu pai desde a infância, é que quando ele chegava em casa, ele sempre trazia um saquinho de bala. E ele colocava
eu e as minhas irmãs na mesa e dividia as balas olhando nos nossos olhos. Caramba. Então eu trago essa imagem do meu pai fazendo isso todos os dias. E isso me trouxe o que eu chamo de estímulo a estimular outras pessoas, homens e mulheres. E essa garra que o meu pai trouxe desde a infância, eu não posso fugir desses valores, porque são eles que fazem com que eu caminhe todos os dias, foi que me fez realmente ser quem eu sou. Seguindo adiante, foi quando eu comecei, sem condições, aos 13 anos, 14, eu fui prestar um serviço numa banca de pastel. Sim. E lá eu fiquei prestando serviço e gostei. E eu me lembro que o dono da banca de pastel, sempre quando eu chegava lá, ele dizia assim, era um japonês maravilhoso, ele dizia, antes de começar tem que comer um pastel. Aí eu falo, mas todo dia? Ele, todo dia. É um homem sábio, E né? qual pastel você gosta? Eu falei, pastel de carne. Ele, Sim. então, todo dia tem que comer um pastel de carne. Carne. Enfim, Sim. ele... E aí eu dava risada com ele, abria o pastel e ele me fazia abrir o pastel, sentir o cheiro do pastel. E eu falava, meu Deus, mas por que ele faz isso comigo? Ao longo dos anos, a gente aprende que isso se chama experiência. Claro. Né? Que como que eu compro um produto se eu não experimento? É claro. E ele me ensinou isso. Então, eu falo que eu fui ressignificando também alguns momentos da minha vida e trazendo para os dias atuais, mostrando que ressignificar faz parte, que aquela experiência me deu a sabedoria que eu tenho hoje para lidar com as pessoas, para ser resiliente nos momentos certos e para abraçar sonhos que eu acredito que valem a pena. Fora que o meu pai me deu uma coisa que eu não posso deixar de citar. Sim. Meu pai me dizia assim na infância, na adolescência, na vida adulta, cuide bem do seu CPF. É isso que vai fazer você chegar onde você quer. Esse era o conselho do meu pai. Um homem semi-analfabeto, não tinha muitos estudos, estudou até, acho que nem chegou na segunda ou terceira série, mas era o que ele sabia dizer para nós. Então, acho que esses valores para a minha vida traz para mim um salto com base nas competências e habilidades Você e sua mãe, claro. Que são incríveis, né? Que são incríveis. Mas uma coisa é indiscutível, né? Você teve dois grandes sábios para te orientar, dois grandes sábios para te despertar tudo isso durante esse período que você narrou. Não existe uma comunicação maior entre pais e filhos do que o olhar, né? Isso hoje a gente sabe graças aos estudos psicológicos, né? A gente sabe que a coisa mais imprescindível num bebê recém-nascido é que quando ele aprender a fixar os olhos, a mãe deve tê-lo no colo e olhar diretamente para os olhos dele e passar a maior parte do tempo que ela puder, que ela tiver disponível. Não tem muito, né? Teve um filho, mas olhando nos olhos dele. É melhor que ela não esteja emburrada, claro, mas ela não precisa estar sorrindo o tempo todo e tal. Aquilo que ela passar para ele pelo olhar vai formar 1000 ligações cerebrais, 1 milhão, sei lá, zilhões de ligações cerebrais para ele. E hoje a gente sabe disso. Seu pai, mesmo não tendo cultura, era um cara que sabia disso desde que ele começou a distribuir os saquinhos de balinhas para vocês todos os dias. Sim. Era a recompensa dele, você percebe? Sim. E dar essas balinhas para vocês olhando nos olhos de cada um. Quem é que não quer um pai assim, pô? Né? E ainda depois disso você arruma eu não vou usar o termo patrão porque é muito chato, mas esse amigo que te empregou, o japonês, que te trata com todo esse carinho. Come, antes de começar a trabalhar, come. Sente o gosto. É bom, né? Agora faz os outros sentirem também. Caramba! Sabe, você, é claro que tem um mérito do tamanho do mundo, do universo,
por ter virado a tua vida, mas que professores que você teve, hein? Sim, sim, demais. A É minha mãe, emocionante. a minha mãe, quando pequena, ela sempre costurava as nossas roupas, né? Não tinha condições de comprar, ou a gente ganhava, ou ela costurava. E ela costurava muito bem, minha mãe é ótima nisso. Então eu falo que a minha mãe acabou costurando não só as minhas roupas, mas costurando um futuro para mim. Né? Porque foi dessa forma que eu vi. Os valores que os meus pais têm para mim são valores gigantes, né? E eu tem um versículo bíblico, né? Que eu acho que a Bíblia é um livro, é um livro histórico, independente de religiões. Mas tem um versículo que fala: honra o teu pai e a tua mãe, né? Para que os seus dias de vida, né, sejam abundantes. E foi o que eu fiz na minha vida. Hoje, se me perguntar qual é o segredo do sucesso, o meu segredo do sucesso foi honrar quem veio antes de mim. Sim. O meu pai e a minha mãe. Sim. Então, eles me deram uma experiência de vida, assim, fora do sério. Foram a minha faculdade. Eu sou autodidata por eles. Porque isso faz de mim quem eu sou hoje, por acreditar em outras pessoas, por olhar nos olhos de outras pessoas, né? Por entender o que elas precisam e poder se doar também nos momentos certos. Então, como executiva hoje, no mundo editorial, né, entendendo que eu posso levar isso adiante para outras pessoas e impulsionar mulheres através de selos editoriais, como a gente tem, que é o selo Série Mulheres e outros, faz de mim alguém que não está só marcando a minha história, mas marcando a história de outras pessoas. Né? Eu falo que eu sou terapeuta, então eu falo que isso traz para a nossa vida um sentido gigante, porque escrever a tua história é como se você se curasse também de algumas coisas. Não, sem dúvida. Né? E para mim faz todo sentido, porque eu tive muitas curas no decorrer do caminho. Né? Hoje eu tenho 45 anos, não tenho problema nenhum com a idade, ou falar da minha idade, mas eu tenho 45 anos que realmente me dão orgulho. Porque eu cresci numa comunidade, né? Cresci num bairro difícil, mas que só me trouxe aprendizados, que me traz boas lembranças e que faz com que eu identifique no meio do caminho, sendo eu uma mulher branca, né? Identifique no meio do caminho muitas questões vencidas e superadas. Então, acho que isso traz para a nossa sociedade mais que diversidade, mas aprender a incluir todas as outras pessoas, dando oportunidade para que elas também cresçam, né? E o que muda a minha vida não é as formações que eu tenho, mas são os livros que eu fiz a leitura. Foi isso que mudou para mim. Fantástico. Né? Então, as pessoas me perguntam, eu não estou mais preocupada com o certificado que a gente leva. Isso não conta mais num determinado momento da vida. O que conta são os livros que você leu. São as experiências que você pôde proporcionar para a vida de outras pessoas. Então, acho que é isso que faz com que eu realmente tenha essa vontade, esse estímulo, como você disse no início, todos os dias. Sem dúvida. E levar adiante esse aprendizado, principalmente materno e paterno, com a ternura e com principalmente a força que eles te passaram, é uma coisa assim de, nossa, de arrepiar. Gente, nós temos muito mais histórias com a Andréia. Vocês viram que a nossa convidada não é brincadeira, né? Mas eu vou deixar para o segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Agora, não saiam daí, porque é lá, cá, e a gente continua com esse papo super estimulante. Já, já.